Por quê? Porque você colocou só assim, se eu vou corrigir passo a passo, eu não entendi. Mas pode, eu vou voltar aqui para a aula, para a gente compartilhar a tela, e a hora que você quiser ligar o microfone aí e me explicar, que eu não entendi. Esse passo a passo é da admissão? É o exercício que a gente fez, professora, você vai O ter correção. trabalho? O É, trabalho? Tá, isso. deixa eu falar então o passo a passo. O passo a passo é o seguinte: primeiro é a entrevista, né? Que a gente falou. Aí você fez a entrevista, aquilo que a gente falou desde o início, escolheu o candidato. A partir do momento que você escolheu, a primeira coisa que você vai fazer é pedir a documentação dele. Por isso que no passo a passo lá da admissão, a primeira coisa que eu pergunto é quais são os documentos para admissão. Os documentos, eles têm que ser o básico, pelo menos. Quando tem função de categoria, como por exemplo, motorista, aí eles vão pedir a carteira de motorista, mas não é o caso. A gente aqui contratou uma cozinheira. Então, os documentos no mínimo, comprovante de endereço, RG e CPF, que mais? A carteira de identidade, eu já falei, né? Documento dos filhos, que é certidão de nascimento até 7 e cartão de vacina até 14. Então, esses aí são os documentos básicos. Agora, para admissão, na hora de admissão, eu tenho 48 horas para fazer essa admissão desse funcionário. Primeira coisa que eu vou fazer é aquele recibo de entrega e devolução da CTPS que a gente falou. E eu expliquei por quê. Se esse funcionário perde essa carteira e depois ele vai reclamar que deixou essa carteira lá com o RH, você tem um documento falando que você pegou e depois que você devolveu. Então, esse recibo ele tem o recibo de entrega e o recibo de devolução da CTPS. Depois você vai preencher o livro de registro de empregado, eu acho que esse todos preencheram. Você vai preencher a CTPS dele, que é a carteira de trabalho. Então, o livro fica com a empresa, a CTPS fica com o funcionário, que vai assinar. Como ali eu coloquei, que ele foi admitido 1º de agosto, coloca a função e o salário dele, e ponto. Eu nem olhei os preenchimentos, eu olhei só a data, e assim, eu nem foquei nisso na realidade, porque o nosso tempo é muito curto, então assim, eu nem foquei no preenchimento. Quando você vai trabalhar no RH, geralmente os próprios programas, ele, quando você joga lá, ele já pede data de admissão, data de nascimento, ele já pede todos esses dados. Depois que você preencheu a carteira de trabalho, na carteira de trabalho também tem que colocar aquela folhinha do contrato de experiência. O contrato de experiência ele tem que ser feito falando que o funcionário vai aquilo que a gente falou, ele pode cumprir 90 dias, sendo uma única vez prorrogada, então pode ser 45 e 45. Então, quais são os formulários que são pertinentes à admissão depois? É o contrato de experiência, o vale transporte, o de salário família, que a gente colocou que ele tinha 2 filhos, o exame médico, que eu não posso contratar ninguém sem um exame médico, o termo de opção do Vale Transporte, porque ele não é obrigado a pegar o Vale Transporte, mas ele tem que assinar para falar se quer. E, por último, deixa eu ver aqui o que é que eu coloquei aqui, só um minutinho, gente. É o atestado médico, Vale Transporte, o sindicato também, né? Que a gente falou do sindicato, porque a empresa ela tem que fazer, se o funcionário vai liberar, e isso, não teve mais nada. Então, o sindicato, atestado médico, Vale Transporte, devolução e entrega da CTPS, contrato de experiência, registro na carteira e registro no livro e o salário família, tá? Esses eram. Professora, Oi. a senhora vai mandar para a gente, por exemplo, um formulário respondido? Vai que a gente errou e a gente não sabe aonde. Meu bem, provavelmente não. Por que que não? Porque a gente tem muito. Porque é assim.
Nós não vamos, a nossa disciplina, a gente não preenche documento, a gente dá o passo a passo para fazer. Porque quando você vai preencher um documento, o que, que ele pede? O nome do funcionário, a data de admissão, o salário. Então, isso aí é uma coisa, se a gente for perder tempo em preencher todos esses documentos, nós estamos Mas igual o cedendo. livro, tinha muito nome lá que eu não sabia o que escrever. Tipo, dá um exemplo. Peraí, deixa eu olhar aqui. Tá. Bom, gente, enquanto ela olha aí, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para a gente poder já. Professora, Oi. esse trabalho que a gente fez está valendo ponto de formativa? Não. É assim, a formativa, ela pode ser utilizada pelo professor ou não. A formativa, na realidade, ela é como se fosse uma prova. O professor pode trocar por atividades ou trabalho. 3 pontos, eles são aleatórios. O que quer dizer aleatórios? É trabalho, atividades ou prova. Então, no nosso caso, como nós temos muita atividade, provavelmente a gente não vai fazer formativa, tá bom? Professora, uma dificuldade que eu tive, que eu nem preenchi, foi sobre férias, acidente de trabalho e alteração de cargo e salário. Como que eu ia É a preencher Winnie isso? que está falando? Winnie? Quem está falando? Isso, Winnie, mas isso aí não era para fazer, não, meu bem. a É só Winnie. admissão. A admissão é só os dados que você está contratando o funcionário. Isso aí a gente não falou aqui no curso, na aula, não teve isso aí, tá? Não, eu sei, mas na hora que eu pegar o livro, veio junto, sabe? Na hora o quê? Eu não entendi. O que você falou? Na hora que eu fui procurar sobre o livro, aí ele veio junto. Mas Tinha é a porque, primeira ó, deixa eu te página e essa era falar. a segunda. Mas vem muita coisa mesmo, vem pedindo número de PIS, vem pedindo isso aí, eu não cobrei nada, porque é só uma noção, né, gente? A gente, na verdade, não está fazendo uma contratação, mesmo porque a gente ia ter. Para fazer isso aí, a gente já teve muita dificuldade, você já imaginou? Lá pede, por exemplo, dado de cadastro do PIS, tem muita coisa. Então, assim, o que a gente tinha que focar era só admitir. O que é admitir? O que é admissão? Colocar a data, o salário, então essas outras coisas aí, tem muito formulário que nem utiliza mais, entendeu? Tem empresa. Professora, é a Oi. Daniele. Mas eu, Tem? na verdade, Como? eu achei esses formulários muito ruins, difícil de ver, meio antiguinho. Mas Eu eles achei são esses ativos. Mas, formulários muito gente, ruins da gente ver. mas Eu você achei eles pode. meio antigos. Tá, ele é antigo mesmo, mas porque a gente não está num laboratório aqui para acessar o programa, como que vai fazer? Então, Por mas isso que as meninas ficaram na dúvida, porque eles estão meio ultrapassados. gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Qual formulário está ultrapassado? É o do livro de registro? Porque é o único que você pode falar que ele está ultrapassado, porque o outro não tem como. Qual que está Porque ultrapassado? aqueles outros eu nem consegui enxergar direito. Não, não estou entendendo. Aquelas Você está imagens falando que lá, eu todas eu mandei no achei ruim. material ou que você pesquisou na internet? Não, no material da senhora, que nem tinha jeito da gente alterar nada, ele Não, estava gente, bem mas aquilo clarinho, ali não era para aqueles alterar, negócios de não. passo, Tá, mas deixa eu te falar estava uma coisa, aquilo ali tava não bem era ruim para. na imagem. Pode continuar falando, que depois eu vou responder. Pois é, porque não dava nem para enxergar. Eu não conseguia nem enxergar direito aqueles formulários lá, que Gente, era mas aquilo imagem, né? ali, deixa eu te Por falar isso uma que a coisa gente ficou aqui. na dúvida. Qual que é seu nome? Qual que é seu nome, você que está falando? Daniele. Daniele, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aí é um desenho aqui da aula, tá? Não é um formulário para você copiar, não. Isso aqui é um desenho Com que eu faço. certeza, professora, porque não dava nem para copiar, Pois é, mas e quando eu porque estou na estava bem sala de ruim. aula, você acha que eu consigo levar esses formulários? Por exemplo, eu estou na sala de aula, eu só falo, não tem como eu levar esses formulários.
Então, esse formulário aqui, ele é só um demonstrativo, mas Tá falhando, professora, tá travando aqui. esses formulários que você... A hora que melhorar, você me fala que tá entendendo, tá? Deu para entender Peraí que agora? eu vou sair aqui de novo e entrar. Oi? Eu vou sair aqui que tá travando. Tá, sai e entra de novo. Professora, uma dúvida que eu estava é no contrato de trabalho a título de experiência. Aquele exemplo da senhora mesmo, porque eu usei ele. Uhum. Aí tem uma parte que eu deixei em branco, porque fala doravante designada, simplesmente empregadora, e o que eu iria escrever? Como é que é? No contrato de trabalho a título de experiência, que a senhora colocou no seu material, eu usei ele como o exemplo da minha atividade. Aí lá tem uma lacuna que eu não consegui preencher, porque estava assim, ó, doravante designada, simplesmente empregadora, e o que eu ia colocar? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse contrato de experiência, vocês têm que pensar muito assim. Não existe um modelo, por exemplo, de um contrato, eu ainda comentei isso na sala de aula. Cada empresa, ela cria suas regras. A gente não está fazendo um contrato de experiência, aquilo ali é um modelo. Cada empresa tem o seu modelo. Por exemplo, se ela colocar lá assim, o funcionário se compromete a fazer hora extra. Não é todo contrato que vem isso. O que vale daquele contrato de experiência é o prazo. O que nós falamos não foi as cláusulas do contrato de experiência. Aquilo ali é só um modelo. Inclusive, se você pegar as aulas anteriores minha, que fala do contrato de experiência, eu expliquei para vocês que nessa aula eu falei, eu lembro direitinho, eu falei, gente, o contrato, ele é uma celebração entre a empresa e o funcionário. O que não pode é ultrapassar de 90 dias, é obrigatório fazer esse contrato. Agora, Sim, eu assisti todas as suas aulas, professora, só que nessa lacuna a senhora não falou. Tudo bem gente, que eu não cada falei contrato tem nada uma desse coisa, eu contrato pensei que esse abrindo seu exemplo cláusulas. ia ser o geral, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não falei nada de cláusulas dos contratos. Eu não falei das cláusulas, eu pedi simplesmente para preencher. Eu coloquei os dados lá: data de admissão, o salário. As cláusulas é entre empregador e empregado. Entendeu? Então, assim, a única coisa que era para colocar lá era a data de admissão, o nome do funcionário. Por que a data de admissão? Para deixar claro que não pode ultrapassar de 90 dias, tá? Mas eu vou refazer com vocês, o problema é que vocês vão ter mais trabalho agora. Por quê? Agora, quando eu passar um negócio desse, eu vou ter que mandar ler primeiro, para depois fazer tipo um questionário, porque vocês não entenderam o que foi passado aqui, tá? A gente não está fazendo, por exemplo, eu não tenho como, em 4 aulas, que nós tivemos 5 aulas, fazer avaliação de um contrato de experiência. São cláusulas que a empresa determina. Tá bom? Então, assim, o que é importante é vocês entenderem que nenhum contrato de experiência pode ultrapassar 90 dias. As cláusulas, quem determina é a empresa. Aí, voltando no que a outra aluna falou aí dos formulários, gente, presta atenção, foi a Daniele estava falando comigo agora, né? Foi eu que falei, Pois é, professora, que então esses deixa eu te formulários para mim eles ficaram meio explicar aqui. assim. Eu não tenho condições de passar formulário para vocês, tá? Eu já vou falar, é um trabalho de pesquisa. Por quê? Aqui, por pior que seja, vocês são beneficiados porque eu consigo copiar da internet e trazer aqui para o meu computador. Em sala de aula eu não faço isso. Você acha que, por exemplo, na sala de aula eu vou desenhar um livro de registro de empregado? Não tem como, gente. A gente não tem laboratório, não é um curso, a gente está fazendo um estudo de uma disciplina. Então, por exemplo,
Deveria, então, ter uma apostila da disciplina para ficar mais claro, não é porque eu achei os outros materiais que a senhora passou, eles eram bem completos, assim, eu fiquei os formulários que eu tirei realmente da internet, Gente, porque pois esse mas não era para ficou bem pegar da claro com aquelas internet imagens lá. mesmo. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa aqui. Por exemplo, imagine quando eu estou na sala de aula. Vocês tiveram aula comigo o semestre passado, pouco, mas tiveram. Mas eu tenho outras turmas de rotina de pessoal em semestre anterior. Eu faço tudo no quadro. Eu não faço, por exemplo, um formulário de seguro por exemplo, de vale transporte no quadro. Eu só falo, gente, ó, eu falo a lei, o vale transporte, ele é assim, tem o formulário. Eu não tenho como, por exemplo, levar o formulário para dentro de sala de aula. Entendeu? Então, esse material que está aqui, que eu passo uma tarde inteirinha pesquisando, para trazer nesse material aqui, ó, para vocês, ó, isso aqui, eu copio da internet também. Como que eu vou criar um material maior, sendo que a plataforma do hoje não aceita? Entendeu? Então, é um trabalho. Quando eu falo, por exemplo, eu vou até passar este trabalho para a gente pesquisar de novo. Por quê? Porque, assim, quando eu falo, é um formulário de opção do Vale Transporte. Ah, mas o seu, professora, ficou ruim. Ué, mas foi o que eu consegui da internet também. Mas quando você abre do seu computador, você vai ter uma visão muito melhor. O meu aqui, eu só copio a figura e colo aqui no meu material. E assim, é igual eu falei para vocês, eu ainda estou conseguindo trazer material na sala de aula, gente, não, eu não levo isso aqui para a sala de aula. Minha aula, por exemplo, dentro de sala de aula, vocês conhecem, é o quadro e o giz. Então, aqui você fala, a figura ficou pequena. Mas ficou, porque é uma folha de Word. O Word, ele não, por mais que você tenta abrir a figura, ela desconfigura. Se eu abrir demais, além dela tomar parte do papel, ela vai ficar desconfigurada, tá? Então, assim, eu vou ver uma maneira de vocês recuperar essas figuras de volta, né? Porque assim, eu não tenho como. Eu tenho as imagens como eu passei para vocês, tá bom? Hoje vocês têm a internet. Eu falo, olha, é um termo de opção do Vale Transporte. Se você digitar na internet, você não sabe nem qual que você pega. Então, se a gente tiver que trabalhar com esses formulários dessa maneira, eu vou deixar de trazer os formulários porque aí eu vou ficar culpada, porque o meu formulário não está bom. Aí eu não dou conta, aí eu vou colocar, então, só a aula falada e vou explicar, é a única maneira, gente. Infelizmente, porque assim, ó, vocês podem observar que eu faço aqui, ó, não é aula pronta, não. Isso aqui eu copio todas as figuras e isso aqui eu faço manualmente para trazer para vocês. Mas, por exemplo, como essa figura aqui, ó, eu copiei ela, olha aqui, ó, o calendário. Ah, mas seu calendário está pequeno, dá para ver. Aí eu não dou conta, aí não tem como, tá? Então, eu queria muito poder fazer alguma coisa, mas é o que eu estou conseguindo fazer. Eu, assim, se alguém, vão fazer o seguinte: a gente vai fazer assim, a gente vai fazer. Eu vou pensar como que a gente vai fazer para recuperar esse formulário, porque por aqui, só se eu tentar desenhar ele ou ver alguma coisa, porque tempo para a gente preencher esse formulário. Então tem que deixar claro que a gente tem que pesquisar os formulários sozinhos, que aí a gente já pesquisa direto na internet. Não, mas aí você está sendo injusta comigo, porque assim, eu acho que isso aí é uma coisa muito ruim, tá? Eu fiz o maior empenho em todos para trazer todos os formulários. Eu não pedi para você pesquisar. Eu trouxe todos os formulários para vocês, todos. O que eu estou deixando claro para você é que os formulários eu não consigo abrir eles mais. Por exemplo, se eu tivesse em sala de aula, pegasse aqui, gente, esse aqui é o formulário, ó, tudo bem, mas eu não consigo fazer isso. O formulário que eu trago para o computador, ele vem do tamanho, eu jogo ele aqui, tá? Então, assim, eu vou Professora, ver uma maneira de tentar
passar esse formulário, mas agora também acabou, a gente vai entrar em cálculo agora. Eu só fico triste porque, assim, para mim dar uma aula dessa aqui, trazer esse tanto de formulário, eu passo o dia inteirinho pesquisando, tá? E, assim, é muito ruim porque eu não posso pesquisar sozinha. Quando eu falo, ó, é um termo de opção do Vale Transporte, não existe um modelo, existe, se eu falar, existe no mínimo uns 20 modelos, tá? Então, eu estou fazendo o que eu posso dentro desse Word aqui, mas não é fácil, e eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, tá bom? Professora, Oi. eu acho que desse jeito que a senhora está fazendo, já está sendo muito melhor para a gente, porque tem professor que às vezes explica e a gente não entende, e dessa forma está ficando bem clara para a gente entender. Se tem aluno que está achando ruim dessa forma, ele que vai pesquisar do jeito que ele quer, Não, porque a eu senhora quero se ajudar esforça. todo mundo, você entende? Só que, gente, eu tive doente, não é isso, eu não quero dizer isso, tá? Eu tive doente, vocês viram, eu fiz tudo para vocês não ser prejudicado. Mas como que eu vou fazer com esse formulário? Ele é um formulário que eu pego também. Eu pedi o formulário agora, só me falta essa, peraí. Como que eu vou fazer esse formulário acontecer dentro do material de vocês? Eu não tenho, eu queria muito também poder fazer a coisa girar. Jamais eu quero que vocês fiquem prejudicados, nunca. Mas, assim, eu estou tentando fazer a coisa acontecer, gente, mas eu posso garantir para vocês, eu posso garantir como professora, poucas professoras dão aula dessa área, levando a coisa como eu estou levando, não é fácil. Mas eu entendo as dificuldades de vocês, eu só não quero levar a culpa sozinha. Porque assim, você fez um formulário. Não, gente, eu tentei, mas é um trabalho de pesquisa, é um Professora, trabalho, vale é, ponto. Aí, se eu entrego tudo pronto também, como que fica isso? Ah, eu fiz o trabalho todinho para vocês. Eu entreguei o formulário, eu expliquei. Não, porque assim, a gente está tendo uma disciplina, não é verdade? Mas assim, eu não quero prejudicar ninguém, pode ter certeza disso. Se for preciso de passar para essa aluna que está com problema, que se sentiu prejudicada, vou passar. Eu só não quero prejudicar ninguém, tá bom? Eu achei que eu estava fazendo a coisa e que a coisa estava ficando bonitinha, mas infelizmente Não, não. tá dando certo, porque a maioria eu acho que ninguém reclamou ainda, a maioria. Eu acho que Mas é não, porque tem a gente que é aluna, a gente tem que saber que a gente também tem que se esforçar e não querer ganhar tudo na mão. Igual, não depende só da gente também. Depende dos professores, da gente, e todo mundo faz a sua parte. E por mim, da sua parte, desse jeito já tá ótimo. Não Gente, precisa. olha, deixa eu falar um negócio. Eu tenho o maior carinho e respeito por cada um de vocês, tá? Pelo amor de Deus, ninguém, eu aceito, tipo assim, mas assim, não tem como. Nossa aula é muito. Como que eu posso falar? É muito, vamos dizer assim, o nosso tempo, né? Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco, mas eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar essa questão aí dos formulários, eu vou ver se eu arrumo um outro melhor, e nem que eu disponibilizo ele no material de vocês, talvez eu consiga.